Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Nós vamos dar continuidade então a esse discipulado, como eu já disse para os senhores. A ideia é criar, baseado nesse material, criar um discipulado na caserna. Então, os senhores aí serão juntamente comigo, os senhores me ajudarão nesse processo de criar um novo material voltado a ensinar princípios básicos da fé cristã no meio militar, em especial no Exército. Então todas as dicas, sugestões, os bizus aí sobre isso serão de grande valia para mim e para todos nós, para que, como já disse, né, o Coronel Rezende, para que esse projeto não seja apenas um projeto, mas fique, né, seja algo que, um legado, né, fique como um legado para aí daqui para frente, né, entendendo, pegando o que nós podemos pegar no material, tirando aquilo que talvez não soe bem ou não seja bom, mas tentando produzir algo para o discipulado mesmo dos militares. Então vamos fazer uma oração para dar início a esse momento. É sempre importante nós orarmos. Quem quiser ficar de pé. Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Grande é o Senhor e digno de toda honra, de toda glória, de todo domínio. Obrigado por cada vida que está aqui, por cada um que se dispôs a estar aqui para aprender um pouco mais da sua palavra e para crescer mais na fé. E essa palavra que vem do Senhor, que esses princípios da fé fiquem enraigados em nossos corações, para que possamos compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Nós oramos pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Então, na primeira aula nós falamos sobre religião, né? Não vou falar tudo de novo. Religião é religar aquilo que está desligado. Nós estamos desligados de Deus, nós não podemos desligar a Deus. Deus é que vem até nós, e a melhor e mais perfeita maneira de Deus vir até nós é tornando-se como nós. E Deus fez isso em Cristo. E chegamos à conclusão que religião é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Religião não é católico, não é protestante, não é evangélico, não é batista, presbiteriano, metodista. Religião é só uma, Jesus Cristo. Baseado nessa religião, nós temos condições de falar de Deus de uma maneira que não seja apenas abstrata ou diversificada, mas um ponto comum entre nós evangélicos e cristãos de maneira geral, para que venhamos a falar de Deus, de Jesus Cristo. A segunda aula nós falamos um pouquinho sobre a Bíblia. E nela nós dissemos que a Bíblia, quem tiver dúvida também, nós temos um primeiro vídeo que já foi lançado, o segundo será colocado aí no grupo e também a aula de hoje será colocada no grupo. Então quem quiser assistir às aulas anteriores, basta entrar no grupo. Vou fazer um YouTube do grupo. Ah, Brasil, isso. Então eu faço hoje. Vamos criar aí, por exemplo, o Blaster vai criar O YouTube do grupo. um YouTube do nosso grupo, né? Graças a Deus, né? Você benção. Na segunda aula nós perguntamos por que somente a Bíblia, né? Por que a Bíblia e não outros livros, né? A Tenente Bussinger fez um resumo extraordinário, que está também já no grupo, sobre essa aula. Basta ler o resumo, que não precisa nem participar da aula, que foi muito bom o resumo. Então, basicamente, a Bíblia, ela mostra Jesus Cristo ao mundo, né? Ela tem nela inspiração do Espírito. O Espírito Santo atualiza e verifica a mensagem da Bíblia, tornando-a infinita e objetiva. O texto da Bíblia salta aos olhos, é um conteúdo que está muito além de qualquer outro livro. E por fim, a Bíblia ela tem um zelo de Deus, do Deus Pai extraordinário no cumprimento de suas profecias e no resguardo de suas tradições, que ela permanece tanto tempo na história e permanece verídica, verdadeira, como se pode comprovar com uma série de estudos históricos, né? Quem tem interesse nisso, existe aí documentos de Qumran que mostra a veracidade de boa parte, quase a totalidade da Bíblia, né? Escrita há tanto tempo e permanece até hoje, permanece intacta. Diferentemente de livros antigos como Ilíada de Homero, né? A Bíblia não é um conto de deuses, de história, misturando mitos e realidade, em que se perde tudo e não se diz quase nada em termos de realidade, de história. Pelo contrário, a Bíblia é o primeiro livro histórico da humanidade.
Quando a gente lê aqueles livros que falam assim, fulano, filho de Beltrano, filho do ciclano, é chato de ler, mas é importante para a história, porque essas genealogias são responsáveis a trazer a identidade do povo israelita, do povo judeu, até nós. Então, quem está fazendo genealogia, os cronistas, esse pessoal que está escrevendo, tem em mente permanecer, dar continuidade à história do povo de Deus, a história da manifestação de Deus para aquela nação, para os judeus. Dissemos que a Bíblia, ela é a história da revelação parcial e inicial de Deus aos judeus, da revelação de Deus a todos os homens e da revelação final de Deus com a volta de Jesus Cristo. Falamos bem pouquinho sobre isso, mas se quisermos definir a Bíblia é um livro, escrito por homens sobre a revelação de Deus aos homens, aos judeus ou israelitas no Antigo Testamento, como Deus se manifestou a uma nação, como Deus se manifesta a toda a humanidade em Cristo no Novo Testamento, e como Jesus vai voltar para resgatar o seu povo em Apocalipse e nos livros apocalípticos do Antigo Testamento também. Como Deus vem para implantar o seu reino. Então, esse é o conteúdo geral aí das Escrituras. E outra importante coisa que nós falamos é como se deve compreender a Bíblia. Se a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, a leitura desse livro também tem que ser inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava com esses homens e mulheres que participaram ativamente da história e escreveram a história de maneira profunda. Então não tem como haver compreensão do conteúdo das Escrituras sem essa experiência com Deus, sem essa manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, toda leitura da Bíblia que seja meramente histórica, ou meramente filosófica, ou meramente analítica, corre o risco de desconhecimento, corre o risco de não entender nada das Escrituras, por falta de uma atuação do Espírito Santo que traz a revelação, o conteúdo da mensagem aos nossos corações. É importante que aquele que inspirou os escribas, os escritores, também inspire a nossa leitura do texto. Afinal, a Bíblia não é um livro comum, é um livro que relata experiências profundas com Deus. Para ilustrar isso, nós poderíamos pegar, coloca a história da sua experiência com Deus na boca de um ateu ou na boca de um historiador. Ele pode contar muito bem, mas ele não vai saber como foi de fato a experiência, porque a experiência foi sua, vivenciada pelos senhores. O mesmo se dá na Bíblia. Aqueles que estão narrando e explicando a experiência estão cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, e por isso eles estão fazendo não somente teologia, como Bíblia. E dissemos por fim que uma das grandes dificuldades da compreensão da Bíblia é o espírito moderno e pós-moderno. Falamos um pouco sobre isso também, não temos tempo para falar muito, mas a modernidade se caracteriza pelo rompimento com a tradição, assim como a pós-modernidade, que rompe inclusive com o moderno. Então, na pós-modernidade, um dos lemas e valores mais importantes é o relativismo. Tudo é relativo. Então, se tudo é relativo, como é que nós podemos compreender um livro e uma fé que nos diz que algo seja verdadeiro em si mesmo, Deus, e que Deus não somente é verdadeiro em si mesmo, como Ele se revela e mostra a sua verdade ao mundo, Jesus Cristo. Como que nós podemos compreender num mundo ou num contexto relativista, em que tudo é relativo, não existe verdade absoluta? Nós demos aí uma palhinha filosófica dizendo que a frase "não existe verdade absoluta" é em si mesma contraditória, visto que se dissermos que não há verdade, estamos afirmando uma verdade. Então, é impossível partir do pressuposto que não existe verdade. Então, sempre, para não cair nessas artimanhas da modernidade, da pós-modernidade, nós precisamos colocar que a frase que não existe verdade, ou que tudo é relativo, se põe como uma espécie de verdade absoluta. E se acreditarmos nela, ela se tornará um dogma de fé contrário à nossa fé. Bom, então, tendo posto esse resumo, alguém gostaria de colocar alguma dúvida, alguma questão até aqui desse discipulado? Hoje a aula é um pouco mais complicada. Alguma dúvida até agora? Bom, então, vamos lá.
Hoje nós vamos falar sobre Deus, né? O texto base aí que nós vamos utilizar é João capítulo 10, versículo 30. Alguém pode ler? Isso, é um versículo bem pequenininho. E outro, se puder ler, João 14, 9. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Isso. João 14, 9. João 14, 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Colossenses 2, 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses 2,6, né, foi o primeiro texto que nós lemos aqui do estudo, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E por fim, 1 João 5, 7 também, e aí é uma menção, 1 João 5, 7, há três os que se testificam nos céus, o Pai, a Palavra e o Espírito. É isso? Há três os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes num só propósito. E em algumas versões aparece o Pai, a Palavra e o Espírito, né? Baseado em algumas versões antigas. Por causa disso, algumas versões não contêm esse versículo, tá? De qualquer modo, quem é Deus na Bíblia? A primeira pergunta que nós vamos tratar hoje. Antes de falar da Bíblia, eu queria perguntar para os senhores: quem é Deus para os senhores, né? Então, quem quiser aí dar uma resposta, quem é Deus? Deus é o Criador Criador, e o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, né? Dois atributos de Deus: Criador e Todo-Poderoso, Onipotente. O que mais? Quem é Deus? Como é que se define Deus, né? Grande eu sou. Grande eu sou. Alfa e ômega, princípio e fim. Alfa e ômega, princípio e fim. Alguém mais que quer falar assim? Pessoalmente, quem é Deus? Para você, quem é Deus? Para os senhores, para a senhora, quem é Deus? Pai, Pai. Guia. Guia. Consolador. Consolador. Tá, ok. Então todas essas afirmações encontram bases bíblicas, né, que nós fizemos. Seja porque já estamos, né, nós somos da igreja, somos cristãos, ou porque a nossa cultura ocidental também tem uma série de bagagens cristãs, né? Bom, antes de chegar ao ponto, vamos pensar assim. Na primeira aula nós falamos que o ser humano não pode chegar até Deus. É Deus que vem a Ele, é Deus que se apresenta a Ele. E a melhor e mais perfeita forma de Deus se apresentar foi tornando-se como Ele em Cristo Jesus, correto? Então, para que nós conheçamos a Deus, isso está em João 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, para que nós cheguemos até o Pai, para que nós nos aproximemos de Deus, temos algum conhecimento de Deus, é preciso que Ele tome a iniciativa primeiro de vir até nós e de se revelar, de mostrar quem Ele é. E Ele fez isso por meio de Jesus Cristo. Mas aí vem uma outra pergunta: como é que nós podemos conhecer a Jesus Cristo? Porque tem muitas pessoas que ouvem falar de Jesus e consideram Jesus como um profeta, ou consideram Jesus como de diversas outras maneiras. Como é que nós podemos conhecer Jesus Cristo? E nós já falamos, né, na aula anterior, que a Bíblia é o livro que fala de Jesus Cristo do começo ao fim. Mas para que nós compreendamos a plenitude do que é Jesus, de quem foi Jesus, muito embora Ele já esteja em carne, já tenha vindo em carne, ou seja, já seja possível, muito embora o ser humano já consiga ver Jesus, já conseguiu ver Jesus e saber como Ele se comporta, como Ele age, como Ele fala, como é possível dar conta da plenitude ou de quem é esse Senhor que se revelou a nós? Só existe uma maneira:
Não é à toa que o apóstolo João fala que se fosse falar sobre ele, tudo que ele fez, não caberiam nos livros, né? De tantas coisas que ele fez. Mas como dar conta de quem é Jesus? E isso é muito pessoal. Existe uma maneira objetiva de conhecer a Deus, por meio do seu Filho. Existe uma maneira subjetiva de conhecer a Deus. Nós podemos conhecer subjetivamente a Deus. Como? Ele é o responsável pela fé. É isso mesmo, pela fé. Mas, segundo as Escrituras, Ele é o que promove a fé em nossos corações. Como é que nós podemos conhecer a Deus do ponto de vista de dentro? Buscando conhecer um relacionamento, de alguma forma você chegou. Com certeza, mas nós precisamos, da mesma forma como na primeira aula, nós não podemos chegar até Deus, Deus vem até nós. Na Bíblia, como é que Deus veio até nós, ou vem até nós, para que o conheçamos do ponto de vista de dentro, interno? Espírito Santo. Espírito Santo, fechou, é isso. Isso. Então, Jesus fala, né? Eu irei, vos levarei, mas vos deixarei um outro Consolador, o Espírito da verdade da vida, que o mundo não pode conhecer, mas ele habita em vós, né? Estará em vós. Então, quando Jesus partiu para o Pai, ele preparou os discípulos para receberem o Espírito Santo. Ele assoprou sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. E ainda falou, esperem em Jerusalém até que do alto seja derramado poder, né, sobre vós e vocês sejam totalmente cheios do Espírito Santo. Por quê? Sendo que eles já tinham conhecido Jesus. Por que o Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, tudo que eles viveram com Jesus se tornaria vão. O Espírito Santo teria que trazer à memória deles tudo que passou com Jesus. O Espírito Santo teria que reforçar, através da vida, do exemplo, do caráter deles, a continuidade do ministério de Jesus. Então, didaticamente, para que nós cheguemos ao Pai, nós precisamos de quem? Do Filho, de Jesus. E para que nós cheguemos ao Filho, nós precisamos de quem? Do Espírito. Eu vou chamar isso de trindade epistemológica. Ou seja, um modo de conhecimento que exige a trindade. Para chegar no Filho, você precisa do Espírito. Ninguém conhece Jesus se o Espírito Santo não tocar nele. Ninguém conhece a plenitude da obra de Cristo se não nascer de novo. Lembra lá do diálogo de Jesus com Nicodemos? Nicodemos chega nele e fala, mestre, sabemos que tu és mestre em Israel, porque não há ninguém que faz tais milagres, né? Então, Nicodemos julgou que Jesus era mestre e um grande homem de Deus por causa dos milagres. Jesus corta o Nicodemos, né? E fala assim, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. Ou seja, Nicodemos, você é grande mestre em Israel, mas se você não nascer de novo, você não pode nem sequer ver o reino, quanto menos saber que eu sou o Messias, né? Jesus está no meio de Nicodemos. Um grande mestre em Israel era incapaz de compreender o verdadeiro Messias. Por quê? Porque para a compreensão verdadeira do Messias de Deus, do enviado de Deus, era necessário um novo nascimento, era necessário o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Jesus fala, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E não pode sequer ver. Depois os senhores dão uma lida aí, ele começa dizendo, não pode ver o reino de Deus. Então, muita gente, mesmo com tantos milagres, não contemplam o reino, as coisas de Deus, por falta de um novo nascimento, por falta do poder do Espírito Santo. O Espírito nos leva a Jesus, Jesus nos leva ao Pai, para que tenhamos uma compreensão perfeita e ampla de Deus, né, em sua essência. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os três são um. Não são três manifestações de uma só pessoa, são três pessoas distintas que formam um só Deus. É difícil, né? Uma das coisas dizia o teólogo e filósofo Agostinho, ou Santo Agostinho, que a trindade é uma questão de fé, porque quando a gente tenta explicá-la, é um abismo, né? É só tentar explicá-la matematicamente que vai tudo para o barro. E realmente é difícil dizer como é que três são um.
Mas um exemplo clássico e medieval é a ideia do triângulo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O triângulo, se tira uma parte do triângulo, ele deixa de ser triângulo. Deus, se nós não temos a figura do Pai, nós não temos qualquer concepção de onipotência, embora todos sejam onipotentes, mas o Pai é o símbolo maior da onipotência, assim como o Espírito é o símbolo maior da onipresença de Deus. E Jesus Cristo é a revelação do amor e do sacrifício de Deus para a humanidade. Seria a onisciência também? Também onisciência, que é o Logos, é o Verbo. E é interessante, isso daí tem assim, a discussão está me incomodando nisso, né? Porque eu vejo que os atributos de Deus, eles são separados pelas pessoas. E a onipresença só poderia acontecer através do Espírito Santo. Só poderia, nós não podemos dizer que o Pai seja só onipotente, Com certeza. não dá. Até Os porque três eles são são onipotentes, onipresente, exato, não dá para separar tanto. Mas é exatamente isso. Quem simboliza a onipotência de Deus é lógico que é o Pai. E quem simboliza a onipresença de Deus é lógico que é o Espírito. É o Espírito que permeia todas as coisas, que está presente em todo o tempo. E quem simboliza a onisciência é lógico que é Jesus, ele é a verdade, né? Os filósofos diziam que a divindade tem que ter um logos, ou seja, tem que ser uma razoabilidade, tem que ter uma maneira de compreensão. E Jesus é o logos. Não é à toa que João escreve literalmente, no princípio era o logos do grego. O logos estava com Deus e o logos era o próprio Deus. Então, o logos é o verbo, que a gente traduz como verbo, mas é a manifestação da verdade, né? Manifestação de Deus. Ou seja, é a verdade, é a razão, é a onisciência de Deus em carne, né? Não sei se a gente está indo muito longe aí, está tranquilo, mas assim, Pai, Filho e Espírito, né? Didaticamente é o triângulo. Se quiser ser mais didático ainda, mas corre um risco gigantesco para explicar para uma criança, é a figura do ovo, né? O ovo é a casca, a clara e a gema, mas eu prefiro não mexer com esse simbolismo, porque não cabe bem isso em Deus, né? Cabe melhor o triângulo que uma figura geométrica. Fala da água também, né? Da água também, né? A substância. Então dá para H2O para simbolizar. Mas isso são símbolos. Símbolo não diz exatamente quem é Deus, mas remete a uma realidade que nós não conseguimos compreender, que no caso Deus e a Trindade. Bom, é importante nós termos em mente que quando a Bíblia fala sobre Deus, e já falamos sobre isso, ela usa a expressão Yahvé, né? YHWH, né? Que é um tetragrama para os judeus. Esse tetragrama era impronunciável no Antigo Testamento. Ele só ficava lá no templo, os judeus olhavam para o tetragrama e nas escrituras. Então, quando eles chamavam Deus, eles se referiam a Adonai, que é o Senhor. Dificilmente eles falavam de Yahvé, porque Yahvé era o nome de Deus e eles, baseado nos mandamentos, tinham medo de usar o nome de Deus em vão. Então, por isso eles não chamavam a Deus de Yahvé, como era o seu nome. Embora não seja errado, chamar a Deus, mas eles tinham medo de usar o nome de Deus em vão, por questão cultural mesmo. Mas o que significa o nome Yahvé? Yahvé é a expressão da experiência de Deus com Moisés, né? Quem eu digo para o povo de Israel que é o Senhor? Diga que eu sou. A melhor tradução possível do nome de Deus é eu sou. E esse nome não tem, né, esse nome só tem o sujeito e o verbo, não tem predicados, porque quando se predica sobre Deus, diminui, necessariamente faz de Deus virar alguma coisa que Ele não é em si mesmo. Deus é o Salvador, mas Deus é mais do que isso. Deus é a cura, mas Deus é mais do que cura. Deus é o Senhor dos Exércitos, mas Deus é mais do que Senhor dos Exércitos. Então tudo que se predica sobre o nome Yahvé corre o risco de diminuir o nome de Deus. Por isso que somente uma pessoa na história da humanidade tomou sobre si o nome de Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 2,6, primeiro texto que a gente leu aqui no discipulado, né? Que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor se dobre todo o joelho na terra, nos céus e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Né?
Jesus Cristo é Yahvé, Jesus Cristo é Adonai. Então, somente Ele pôde assumir para si o nome de Deus, que é impronunciável. Bom, dito isso, por isso que para conhecer o Pai é necessário conhecer o Filho, o nome de Jesus, Filho de Deus. E por isso que quando nós queremos ter acesso ao Pai, nós vamos em nome do Filho. Porque se nós chegarmos, Deus, em nome do capelão Emílio, eu estou aqui, vai para o barro. Ou Deus, em nome do fulano de tal, pode ser um general, eu estou aqui, vai para o barro, né? Porque ninguém é digno o suficiente de nos dar o nome ou a autoridade para estarmos na presença de Deus. Mas se nós chegarmos, Deus, Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, eu estou aqui, então nós estamos no lugar certo, porque Jesus é exatamente aquele que veio para nos levar até o Pai, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos sara, aquele que nos cura. Então, por isso, há só um nome pelo qual nós devemos orar, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus é poderoso e tem a autoridade de Deus. Nós militares entendemos bem isso. Uma coisa é em nome de um general visitar uma OM, né? Nós somos muito bem recebidos quando vamos em nome de um general, porque somos recebidos bem, olha, está em nome do general. Agora, quando estamos em nome de Jesus, isso está acima, né? Olha, estou aqui em nome de Jesus. Olha como que é precioso isso. Nós estamos em nome na pessoa e na autoridade do Senhor Jesus. É por isso que os discípulos, em nome do Senhor Jesus, expulsavam demônios, em nome de Jesus curavam enfermos, porque o nome de Jesus traz consigo a autoridade daquele que enviou. Não é à toa que Jesus fala, toda a autoridade me foi dada no céu e da terra, portanto vão em meu nome. Percebe? O nome de Jesus, ele tem a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus e a autoridade do Pai. E também, quando Jesus fala sobre isso, ele fala, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, a presença do Espírito Santo está também junto. É sempre o Pai, o Filho e o Espírito. Bom, alguém tem alguma questão? Eu sei que são muitas a respeito da Trindade, mas a respeito da aula até agora, alguém tem alguma questão? Como eu estou estudando agora o Antigo Testamento de novo, assim, eu vejo que muitas vezes, quando as pessoas iam falar sobre Deus com Davi, com Moisés, com Josué, eles falavam que o teu Deus, eles nunca assim, se identificavam como que Deus fosse deles também, que eles pertencessem a Deus, né? A mesma coisa aconteceu com aqueles judeus que tentaram expulsar demônio no nome de Jesus, a quem Paulo prega, né? E não a quem eu conheço. Faltou aí, eu acho que intimidade, relacionamento, né? Com certeza. Exato, não basta só conhecer o nome de Jesus, é preciso estar investido da autoridade de Deus, do poder do Espírito Santo, para fazer o bom uso do nome de Jesus, né? Exatamente, esse exemplo é excelente para explicar isso. Como que não basta dizer Senhor, Senhor? Jesus já disse, né? Não basta dizer Senhor, Senhor para que entremos no reino dos céus, né? Preciso participar, estar com Deus, né? Então, e é isso. E realmente os judeus, o senhor falou do seu Deus, isso. Eles estão numa cultura politeísta, então é natural que a cultura não reconheça Deus como Senhor do universo, mas um Deus. Então para eles era sempre um Deus. Então quando Israel tinha um feito extraordinário, eles falavam, o Deus de Israel salvou, né? Como se Deus fosse somente daquela nação. Não, os próprios judeus, as próprias tribos, até porque isso foi um motivo da divisão, que eles começaram a se constituir novamente com deuses entre aspas. Não, exatamente. É uma cultura politeísta que eles têm muita dificuldade de se desvincular, né? Uma cultura que tem muitos deuses e até na mentalidade dele, muitas vezes, do povo, Deus é um entre outros. Até na mentalidade deles. Então é comum ver isso nos Salmos, né? Como que eles expressam Deus como um ser entre outros. Só os profetas que eles vão chegar a essa conclusão de que Deus é o Senhor absoluto e não há outros deuses, né? Eles vão marcar firme aí que Javé, não é um Deus, não é o Senhor dos exércitos, não é o Senhor das montanhas, mas é o Senhor absoluto do mundo todo, né? Mas essa passagem da compreensão acontece em todas as escrituras, né? No Antigo Testamento. Existe muita teologia do Antigo Testamento que vai dizer que os judeus antigamente
tinha essa cultura politeísta entranhada neles, né? O senhor tem toda a razão. Mas assim, é um longo objeto de pesquisa, né? Bom, vou fazer algumas perguntinhas aqui que são bastante complicadas. Paradoxo da pedra. O senhor já ouviu falar do paradoxo da pedra? Vou perguntar para os senhores. Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem ele consiga levantar? Não. Por quê? Ele é Deus. Tá, desenvolve aí esse raciocínio. É porque ele é tudo poderoso. Tudo nasceu dele. Ele Não há criou limite tudo. pra ele. Não há limite, Ele é o. Mas se ele pode criar tudo, ele pode criar pedra. Essa é aí que você quer chegar, né? É um paradoxo aí. Se ele Mas pode aí entra criar- num espiral que. Ele falou, exatamente. Eu entendi o que ele disse. Exato, não, é exatamente aí que está o problema. Pode criar tudo, ele pode criar pedra que até ele não consegue. É essa a ideia. Esse é o paradoxo, exatamente, né? Mas o a homem- palavra diz que não há limites para Deus. Não há limite. Embora, vamos até pensar nesse ponto. Se nós dissemos, né? Por que isso é um paradoxo? Nós dissemos que Deus não pode criar uma pedra que nem ele possa levantar, então aí já tem um limite. Há algo que Deus não pode, criar uma pedra que ele não consiga levantar. Se nós dissemos que Deus pode criar uma pedra que nem ele possa levantar, também há um limite. Nós vamos dizer assim, ó, existe coisas que Deus cria que ele não consegue controlar e nem levantar. Então, como lidar com o paradoxo da pedra? Os medievais levaram 100 anos, né, nesse problema, quase 100 anos, né? Até que o filósofo Tomás de Aquino resolveu de uma maneira simples esse paradoxo, né? Primeiro que se trata de um falso problema, né? Nós estamos perguntando, Deus pode aquilo que Deus não pode? Né? Deus pode levantar aquilo que... Deus pode criar aquilo que ele não pode levantar? Ou seja, a pergunta contém em si um falso problema, né? Deus pode o que ele não pode? É uma afirmação logicamente impossível. Então quando a gente não pensa em lógica, a gente acaba caindo na pegadinha, né, dos ateus de falar, então Deus não é onipotente. Por quê? Se Deus não pode criar essa pedra, então há algo que ele não pode, portanto ele não é onipotente. Se Deus pode criar essa pedra, então há algo que ele não possa fazer, levantar a pedra. Então Deus não é onipotente. Respondendo sim ou não, a resposta vai dar que Deus não é onipotente, né? E a gente cai num abismo lógico, filosófico e teológico. Mas descobriu-se aí na Idade Média que isso é um falso problema. E que a resposta não, como o senhor disse, não é problemática do ponto de vista teológico. Por quê? Deus não pode criar uma pedra que nem ele possa levantar, visto que o limite de Deus é a sua própria onipotência. Ou seja, Deus não pode criar deuses e nem coisas que são acima dele. Então existem coisas que Deus não pode fazer, e isso não é um problema teológico e nem lógico. O que Deus não pode fazer? Criar outros deuses. Deus não pode praticar o mal. Deus não pode fazer aquilo que está contra a sua própria natureza. Ou seja, ainda que Deus possa se tornar homem, no caso de Jesus Cristo, ele não pode deixar de ser Deus absolutamente. Deus sempre será Deus, ele não pode deixar de existir em si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como um todo. Dá para entender? Então, por que é um falso problema? Voltando, porque perguntar, né? Se eu pergunto, você pode fazer aquilo que você não pode fazer? Está vendo como que é um jogo, é um paradoxo que o verbo não muda quase nada nele? O verbo criar ou o verbo levantar? Não muda quase nada. Então é um falso problema. É um problema lógico, é um problema de linguagem, né? Afirmar que Deus pode aquilo que ele não pode. Como que se resolve esse problema? Ou se questiona o paradoxo, ou se afirma que Deus não pode criar deuses. Portanto, quando eu afirmo que Deus não pode criar deuses, eu estou dizendo que tudo que Deus cria é criatura. Ou seja, é infinitamente inferior a Deus. Logo, não pode ser a Deus. Logo, a tentativa da criatura de ser igual ao Criador tende a ser falsa. 4 minutos? Então não vai dar para pular os outros paradoxos. Se ela for logicamente impossível, como essa pergunta.
Por que ela é logicamente impossível? Porque se tira Deus e coloca qualquer criatura nessa questão, se torna também, se tem o mesmo problema lógico. Entende? Vamos lá. O capelão Emílio pode criar aquilo que ele não pode levantar? Leva ao mesmo falso problema, né? Porque se ele pode criar algo, ele não pode levantar. Se ele não... Dá para entender? A pergunta conduz ao abismo, nesse caso. Então, esse paradoxo é em si mesmo um falso problema. Isso a gente aprende quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado em lógica. Agora, o que eu estou querendo dizer é que a resposta não é problemática. A resposta que foi dada pelo Coronel Rezende não é errada. Por que não é errada? Porque nós temos que definir algumas coisas que não dependem e que não estão na onipotência de Deus. Por exemplo, onipotência não é possibilidade de fazer qualquer coisa. Onipotência é ter o poder sobre todas as coisas. Então quer dizer que para Deus não é possível criar alguém que seja superior a Ele? Exato, não é possível, porque Ele é o Deus. O limite do seu poder é Ele mesmo, entende? Se Ele é o limite do seu poder e da perfeição, Ele não pode criar alguém mais perfeito do que Ele. Glórias a Deus por isso, né? Nós nunca vamos ter isso, né? Então, é isso que eu estou querendo afirmar. Embora esse paradoxo tente questionar a onipotência de Deus, ele não questiona teologicamente, porque a resposta não até esse paradoxo é correta, entende? Ele é um falso problema, mas se um ateu insistir nesse falso problema, nós podemos insistir em dizer não. Porque dizendo não há nada de errado. Agora, rapidamente aí, deu aí? Existe um problema também que é um paradoxo, e era nessa questão que eu queria chegar, mas isso vai na próxima aula também. Então, existe um paradoxo seríssimo que nós estamos o tempo todo fazendo sem perceber que é um paradoxo. É o paradoxo do tempo. Eu vou fazer esse paradoxo na forma de uma pergunta muito simples, que os senhores vão me responder objetivamente, mas não vão pensar que é um paradoxo. Deus conhece o futuro? Sim. Sim. Óbvio que sim. Mas eu pergunto para os senhores, o que é o futuro? O futuro é aquilo que só Deus sabe que... Boa resposta. Não caiu, né? Ele é que é onisciente, só ele que é. Exato. Mas se é aquilo que só Deus sabe, será que a gente consegue entender o conceito? Consequência do futuro presente. Não, exato, a resposta do senhor é perfeita, só que assim, será que nós entendemos o significado de futuro? Porque a rigor, futuro é aquilo que não é aquilo que não existe. Na verdade é a nossa visão limitada no Cronos, Exato. que não consegue enxergar através do Kairos, a não ser que o Espírito Santo nos revele como revelou os profetas. Exato. E assim, nós constantemente estamos falando, Deus conhece o futuro, só que a hora que a gente explica isso, abismo, né? Porque nós não sabemos sequer o que é futuro, nós não conseguimos compreender esse conceito chamado futuro, né? Porque quando nós tentamos falar sobre futuro, já dá tudo errado. Futuro é aquilo que não é. Se é aquilo que não é, que ainda não é, como é que nós podemos falar sobre ele? Não é nada por enquanto. Nós podemos falar em forma de esperança, correto. É assim que os judeus falam. O judeu fala em futuro como esperança do cumprimento da promessa. Então como que o judeu concebe o futuro? Ele pensa assim, Deus deu a promessa, portanto eu vou esperar a promessa. E isso é fé. Aqui fica dando umas revelações, assim, por exemplo, tem uma coisa no futuro que a gente pode ter certeza, que já foi concluída. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele perdoou os nossos passado, né, e garantiu o nosso futuro. Com certeza. Não é isso? Exato. Por fé. É a certeza daquilo que ainda não vemos. Exato. Né? Então, a gente vai, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele tem que ir além dos judeus que esperavam, porque a gente já vive a promessa concluída, a obra concreta, né? Não, exatamente. Mas também é esperança, no sentido que nós esperamos a vida eterna. Isso, exatamente. De um certo modo, a vida eterna, nós vamos falar sobre isso na última aula. De um certo modo, a vida eterna já está aqui, porque Deus está aqui. Mas ainda há algo por vir, Sim. que é a volta de Jesus. Esse Sim. algo que está por vir, nós esperamos. Isso.
O apóstolo Paulo fala, não podemos esperar o que vemos, mas esperamos o que não vemos. Né? Então, e essa esperança depende de Deus, da presença de Deus. Eu acho que ele não vai dar. É mais por causa do estudo, vai. Vamos deixar para a próxima, já deu o horário. Semana que vem a gente continua nesse paradoxo do futuro e terminamos então aí a aula sobre Deus. É um homem Cronos. Excelente, excelente. Vamos